Boa noite, a paz do Senhor Jesus, família Tempo de Vitória. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui para mais um momento de oração, de conhecimento da palavra de Deus e de nos aproximar mais do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, minha irmã, meu irmão. Aqui nós vamos orar por você. Nós vamos clamar juntos a esse Deus grande, tá? Então já chegue, já vai deixando aqui o seu comentário para nós orar por você, seu pedido de oração, seu boa noite. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A palavra de Deus hoje é uma palavra muito interessante que eu quero trazer para a sua vida. Eu estava lendo aqui alguns comentários e eu vi um comentário aqui do irmão Jailton. Deus abençoe, irmão Jailton. E ele trouxe aqui a palavra de Apocalipse, capítulo 1. Irmão Jailton, Jesus Santos Dourado. Deus abençoe a tua vida, tá? E eu quero explanar esta palavra no dia de hoje. Glória a Deus, nesta noite abençoada. E eu quero começar lendo livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 em diante. Olha o que diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livros e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes.
O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aleluia, glória a Deus, que bênção, né? É o Apocalipse, capítulo 1, louvado seja Deus. Então o livro de Apocalipse, ele começa com uma declaração poderosa. O versículo 1, revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Não é revelação do anticristo. Não é revelação do caos. É revelação de Jesus. A palavra Apocalipse, meus irmãos, ela significa tirar o véu. Significa revelar o que está oculto. Deus, ele não revela o futuro para gerar medo em nossos corações, mas ele revela para preparar o seu povo para esse grande acontecimento. E João, ele recebeu esta revelação, esta visão na ilha de Patmos, lugar de exílio, lugar de peregrinação, de perseguição. E isso nos ensina que muitas vezes as maiorias das revelações, elas vêm nos momentos de pressão. As maiores revelações de Deus, as maiores vezes que Deus fala conosco, vem no momento das lutas, vem no momento de perseguição. Então eu quero trazer alguns destaques para você daquilo que nós estamos lendo. E o primeiro destaque é que existe bênção em ler e guardar a palavra. Olha o que diz no versículo 3, a palavra de Deus. Olha o que diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas ou nela escritas, pois o tempo está próximo. Então existe bênção, bem-aventurados, feliz é aquele. O único livro da Bíblia que começa prometendo bênção específica para quem lê é o livro de Apocalipse. Isso mostra, meus irmãos, que Apocalipse não é um livro para evitar, é um livro para nós compreender. E quem entende o fim vive melhor o presente. Quem sabe como vai terminar, se precaver antes. Olha que interessante. Segundo destaque, Jesus está no meio da igreja. E eu quero colocar aqui o versículo 12 para você ler, e o versículo 13. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Versículo 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, a altura no peito, com uma cinta de ouro. Aleluia. Sabe de quem estamos falando? Jesus. Os castiçais, meus irmãos, representam as igrejas. Jesus, ele não está distante da igreja. Jesus, ele está no meio, segundo o que nós acabamos de ler. Jesus, ele está no meio da igreja. A igreja pode atravessar, então, crises. A igreja que somos nós, podemos atravessar, podemos passar por perseguições, podemos passar por desafios culturais, mas Cristo, ele continua caminhando no meio dela. Isso significa presença, isso significa cuidado de Jesus, isso significa governo ativo.
Veja que nós estamos em um tempo onde a cultura mudou. Nós estamos vivendo, antigamente, por exemplo, era uma cultura diferente. E eu vivi essa cultura. Eu vi como que era antes e estou vendo como que é hoje. Mas Jesus continua no meio da igreja. Jesus continua, o mesmo Jesus que operava antes, ele continua operando hoje. É verdade que de uma maneira distinta, pois o tempo que nós vivemos, uma cultura que nós vivemos, ela mudou da cultura do passado, mas Jesus continua o mesmo. Ele continua no meio da igreja. Então Jesus continua cuidando da sua igreja, ele continua mantendo a sua presença e continua com o seu governo ativo no meio da igreja. Aleluia, glórias a Deus. O terceiro destaque desse capítulo 1 de Apocalipse, eu quero falar da aparência de Cristo, que ela revela autoridade. Lá no versículo 14, a palavra de Deus, ela vai dizer: a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e a boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Glória a Deus. Olha que maravilha. A aparência de Cristo. Isso revela autoridade. Seus olhos são como chama de fogo. Ele vê, meus irmãos, as intenções. Não apenas as atitudes, mas ele esquadrinha. Os olhos de fogo de Jesus, ele penetra o nosso coração. E diz que os seus pés semelhante a bronze polido. Isso quer dizer o quê? Estabilidade, justiça, firmeza. Está falando também que a sua voz como a voz de muitas águas. Isso quer dizer autoridade que não pode ser ignorada. Diz também nesses versículos: da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A palavra, a espada representa a palavra de Deus, a Bíblia, que julga, que corrige e que governa. E aqui não vemos o Cristo sofredor como você e eu, a gente conheceu na cruz do Calvário. Mas vemos agora o Cristo glorificado, o Cristo soberano, o Cristo vencedor, porque muita gente acha que Jesus é aquele mesmo que está na cruz. Não, ele já passou por esta fase. Ele já foi condenado na cruz, mas ele não está mais ali na cruz do Calvário. O Jesus atual é um Cristo glorificado, soberano, poderoso, vencedor. Aleluia! Ele tem o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Aleluia! A autoridade está em suas mãos. No versículo 17, eu quero destacar aqui com vocês, glória a Deus, que diz: quando o vi, caí aos seus pés, como morto. Olha o João falando. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aleluia, não temas. O que Jesus falou? Não temas. Como é que estava João? Estava com medo, como morto, que ele nunca tinha visto aquilo. Mas Jesus disse o que para ele? Não temas, eu sou o primeiro e o último. Louvado seja Deus. João caiu como morto diante da glória de Deus. Mas Jesus tocou nele e disse: João, não temas. O mesmo Cristo glorificado que governa, irmão, irmã, ele governa o universo. Ele governa o universo. Mas Jesus tocou nele. Aleluia. Jesus tocou em João e disse: filho, não temas.
Glória a Deus. Aleluia. Sabe que isso quer dizer que Ele fortalece o caído. Talvez você está caído, mas Jesus está dizendo: não temas, levanta, eu sou contigo. Então, meus irmãos, a revelação de Apocalipse, ela não vem para destruir a sua fé, mas ela vem para te fortalecer. Ela vem para te dar esperança, ela vem para te levantar, aleluia, para dizer para você: não temas as lutas, não temas as adversidades, não temas os problemas. E para nós terminar, eu quero destacar o versículo 18, que diz que Jesus tem as chaves, Ele tem as chaves, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus! Jesus tem a chave da morte e do inferno. Chave, meus irmãos, simboliza, sabe o que representa a chave? A autoridade. Quem tem a chave controla o acesso. Você não pode entrar numa casa sem a chave. Você não pode entrar num ambiente se você não tiver a chave da porta. E Jesus, ele disse: eu tenho as chaves da morte e do inferno, ou seja, eu venci, eu tenho autoridade. Eu tenho acesso, a morte não governa, o inferno não determina o teu destino final. Cristo venceu e tem um domínio absoluto. Ele está dizendo hoje: eu tenho a chave, meu filho, a chave da salvação, a chave da vitória. É só você entregar a tua vida, é só você crer, é só você me aceitar. Porque eu tenho acesso que leva ao Pai, eu tenho acesso à chave da vitória. O problema, sabe qual é? Que muita gente se apega a esta vida que dura... Quantos anos dura esta vida? Não sei, 80, 90, 100 anos, 120 anos. E tem muita gente que acha que todos esses anos é muito. Não, meus irmãos, isso é muito pouco para aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que entregam a sua vida a Ele. É uma vida eterna, é uma vida onde não terá mais dor, é uma vida onde não terá morte. Porque Ele tem a chave. Ele tem a chave, aleluia. Então o primeiro capítulo de Apocalipse, ele nos ensina que Deus revela para nos preparar. Jesus está presente no nosso meio, no meio da igreja, e Ele vê tudo. Ele governa tudo, Ele tem as chaves de tudo, e Ele declara para mim e para você: não temas, não tenha medo. Glória a Deus. O livro que muitos temem, meus irmãos, ele começa revelando segurança. E quando se sabe, quando você reconhece, você entende quem governa o fim, você não tem mais pânico. Você não se entra com medo, em pânico, no meio de tudo. Você sabe o que vai acontecer. Jesus não deixou a igreja perdida. Jesus não deixou a igreja de olhos atados. Não, Ele revelou. E se Ele revelou é porque Ele quer que você e eu nos preparemos para esse encontro com Ele. Porque Jesus, Ele quer salvar a tua vida. Ele quer que você se salve. Ele quer que a gente tenha uma vida eterna juntamente com Ele. Porque Ele voltará. Jesus voltará. Jesus voltará. Ele vai buscar a sua igreja. Quem é a igreja, levanta a mão. Quem é a igreja, comenta aqui nos comentários: eu sou a igreja de Jesus, e Ele está no meio de nós. Ele está no meio, aleluia. Eu sou a igreja de Jesus. E se você é a igreja, você pertence a Ele. E agora nós vamos orar a Deus. Amém? Nós vamos clamar a esse Deus grande. Nós vamos clamar ao Deus poderoso,
aleluia. E quem sabe amanhã nós não continuamos falando um pouco mais de Apocalipse. Quem sabe o capítulo 2, amém? Que escreve a Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dela dos 7 candeeiros de ouro. Se você quer que a gente continue o capítulo 2 amanhã para você compreender mais, escreva aqui nos comentários. Eu quero ver, hein? Eu vou ler comentário por comentário para ver se todos querem. Quem quer que a gente continue as escrituras de Apocalipse? Escreva aí. Mas se você realmente quiser, você vai estar aqui comigo amanhã para entender mais, um pouco mais da palavra de Deus do livro de Apocalipse. Agora eu quero orar junto com você nesta noite abençoada, aleluia. Vamos falar com Deus. Já deixa o seu like, já deixa o seu gostei, hypa também o vídeo. Embaixo do gostei tem um hypar vídeo, né? Escreva aqui o seu comentário, o seu pedido de oração, porque agora nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Tu és o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, como diz no livro de Apocalipse. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Toda honra, toda glória e todo domínio pertence a Ti, meu Senhor. Nós Te adoramos nesta noite. Adore a Deus aí na tua casa, adore a Deus aonde você está. Diga: Senhor, nós adoramos o Cristo glorificado que caminha no meio da igreja. Adoramos aquele, meu Deus, cujos olhos são como chama de fogo, cujos pés são firmes como bronze polido, cuja voz é como a voz de muitas águas. Meu Deus, Tu és soberano, Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, sobre todas as coisas Tu és Senhor, aleluia, Pai. E antes que nós peçamos qualquer coisa, nós reconhecemos, meu Pai, que precisamos da Tua misericórdia. Fale aí, minha irmã: sim, meu Deus, eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso, meu Deus, do Teu perdão, porque nós somos falhos e pecadores. Meu Pai, se pecamos em pensamentos, se pecamos em palavras ou em atitudes, meu Pai, por favor, perdoa os nossos pecados. Se falharmos, meu Deus, por omissão, por orgulho ou por desobediência, meu Pai, tem compaixão de nós, meu Pai, e lava-nos, Senhor, com o sangue precioso de Jesus. Fale para Ele aí agora: Senhor, purifica o nosso coração, restaura, meu Deus, a nossa comunhão com os céus, aleluia. Nesta noite nós nos arrependemos, meu Pai, nós nos humilhamos, nós nos voltamos para Ti de corpo, de alma e de espírito, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantas pessoas, meu Pai, que estavam afastadas do Senhor, mas hoje elas decidiram voltar, fazer um conserto, uma reconciliação com o Senhor. Aleluia, Pai. Por isso, meu Deus, essa pessoa que está se humilhando, meu Pai, perdoa os seus pecados. Essa pessoa que hoje decidiu Te aceitar, meu Pai, como o único Salvador, escreve o seu nome no livro da vida. Aleluia, Pai. E agora nós clamamos pelas Tuas bênçãos sobre cada área da vida dessa pessoa, meu Pai. A Tua palavra diz que o Senhor tem a chave da morte, a chave do inferno, a chave da vida, meu Deus. Então libera agora nesta noite vida onde havia morte, meu Pai. Por isso eu declaro cura sobre os enfermos, aqueles que estão doentes. Cura agora, meu Deus, de toda enfermidade, e que essa enfermidade agora seja repreendida em nome de Jesus. Que toda dor desapareça, que todo diagnóstico, meu Deus, que todo exame que foi ali comprovado, meu Pai amado, a dor, a doença, o problema de saúde, que o Senhor venha tocar com Teu poder aqui agora.
Ah, Senhor, eu declaro cura sobre esta vida. Eu declaro libertação sobre aquele que está preso nos vícios, preso no medo, preso na opressão. Que toda corrente espiritual seja quebrada nesta noite. Que toda influência maligna, Senhor, seja anulada agora. Que toda opressão caia por terra no nome de Jesus. Senhor, eu declaro salvação dentro desta casa, meu Pai, e que os filhos voltem para Ti, Senhor. Que maridos, que esposas se reconciliem, meu Deus, e que essa família seja restaurada, meu Pai. Por isso eu declaro também nesta noite a provisão financeira dos céus nesta casa. Abre as portas, meu Deus, que oportunidades venham surgir e que o Senhor venha sustentar, venha multiplicar, meu Deus, as bênçãos nesta casa, meu Pai. Oh, meu Deus, se há alguém orando comigo nesta noite, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que se afastou, meu Pai, mas deseja voltar para o teu reino, para o teu caminho, oh meu Deus, este é o momento, minha irmã e meu irmão, para você aceitar Jesus, para você se reconciliar. Coloca a mão esquerda no teu coração, a mão direita levanta aí agora e diga-se comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Diga: eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu me reconcilio contigo hoje, meu Pai, e eu declaro que a minha vida pertence a Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Sela o meu nome no livro da vida, meu Pai, para que no grande dia o meu nome seja encontrado no livro da salvação, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, confirme no coração de cada pessoa, aleluia, o Teu Espírito, Pai, o gozo, a alegria da salvação. E que esta noite, meu Pai, seja marcada como a noite da salvação, como a noite da reconciliação, como a noite do novo começo, meu Deus. Por isso nós Te adoramos, por isso nós confiamos em Ti e descansamos em Ti, no Teu governo soberano, meu Pai. Em nome de Jesus, coloca as Tuas mãos no alto da Tua cabeça e diga: meu Deus, que assim seja na minha vida. Que o Teu Espírito, meu Deus, me cubra do alto da minha cabeça, meu Pai, até a planta dos meus pés. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, diga amém e graças a Deus, e que assim seja, para a glória do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Que bênção, hein? Muitas pessoas aceitaram a Jesus, muitas pessoas se reconciliaram com Jesus nesta noite. Isso é bom demais, isso é muito bom. Aleluia, porque o Cristo glorificado, Ele está no controle da sua vida. Amém? Deixa o like, minha irmã, meu irmão, compartilhe esta oração com alguém. E eu quero agora também que você escute esse louvor, porque esse louvor vai falar com você, tá bom? Esse louvor vai falar contigo. Esse louvor fala que Jesus tem as chaves, e se Ele tem a chave, amém, Ele já garantiu a vitória para todos nós, tá bom? Deus abençoe minha ovelha amada, Deus abençoe irmão Jailton, Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando, e não perca a oração de amanhã às 18 horas, tá bom? Se você quiser, nós vamos continuar falando do capítulo 2, tá bom, minha ovelha aqui? Deus abençoe, fica com Deus, fica com essa linda canção abençoada. Shalom, boa noite, ovelha querida.
Vê o Filho do Homem no meio dos candeeiros, olhos como chama de fogo, Rei dos céus, Senhor dos reinos. Sua voz como muitas águas, ecoando eternidade. Nada escapa aos seus olhos, nada foge à sua verdade. Quando eu caí aos seus pés, Ele tocou em mim. Disse: não temas, eu sou o Alfa e o Fim. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele reina soberano, seu domínio é eterno. Ele é o primeiro, Ele é o último também. O mundo pode tremer, mas Ele permanece além. Pés firmados como bronze, justiça em cada passo. Da sua boca sai a espada que desfaz todo laço. No exílio Ele aparece, na dor Ele se revela. O Cristo glorificado é a luz que nunca se apaga.